É considerado um dos ícones do entretenimento de língua espanhola e sua fama ultrapassou fronteiras, sendo conhecido mundialmente por ter criado um produto infantil que alguns consideram o Mickey do México. É lembrado com carinho por seus fãs, e são várias as gerações que, após 50 anos de transmissão ininterrupta, cresceram consumindo os produtos de sua fértil e multifacetada imaginação. Foi um ator e comediante, mas acima de tudo um escritor, cujo material até hoje permanece inesquecível. Como um bom estrategista, soube tirar o maior proveito de suas fraquezas, e de sua baixa estatura, da qual muitos zombavam na juventude, acabou fazendo parte de sua marca registrada. Em algum momento dos anos 70, alguém sugeriu que os programas infantis já não vendiam mais. Ele veio provar que nada estava mais longe da verdade e deixou sem palavras todos aqueles que não contavam com sua astúcia. Hoje vamos conhecer seus primeiros projetos, as polêmicas que envolveram sua carreira, sua história com o narcotráfico, sua constante reinvenção. E nossa viagem vai terminar em 28 de novembro de 2014, o dia em que Chespirito morreu. Com 85 anos, seus problemas de saúde o levaram mais de uma vez a ter que desmentir os boatos sobre sua morte. Uma vez, ele escreveu para seus mais de 5 milhões de seguidores no Twitter: "Não morri, confirmo isso todos os dias de manhã. E hoje, mais uma vez, acordei. Até bonito, eu diria." Apesar dos aplausos, muitos destacaram sua habilidade de manter o humor nos comentários. Da mesma forma, perceberam que o homem por trás do teclado estava um pouco mais abalado do que demonstrava. Nas últimas entrevistas, notaram que ele estava mais lento, surdo e abatido pela idade. Mas, ainda assim, vivaz, cúmplice daquele fogo e sagacidade que o caracterizavam quando não se cansava de descer de aviões em diferentes países, onde era recebido como uma verdadeira estrela. Lugares onde adultos e crianças se lançavam sobre ele e sua equipe. Países onde ele havia deixado registrada sua humildade em cada uma das entrevistas das quais participou. Obrigado. Ele passou seus últimos dias descansando em sua mansão na Isla Dourada, em Cancún. O diabetes e um Parkinson em pleno início o impediram, quando as coisas pioraram, de sair para passear no pier, uma de suas atividades favoritas. E isso sem contar outro de seus problemas, um enfisema pulmonar causado por um de seus maiores inimigos, um que suas famosas anteninhas de vinil não souberam alertar: o cigarro. Então ele deixou de poder ver de perto aqueles belos entardeceres. Mesmo assim, ele continuou desenhando. Sim, porque além de grande dramaturgo, roteirista, compositor, diretor e produtor, ele também desenhava muito bem. O imóvel onde ele passava suas horas se chamava Vila Florinda, em homenagem àquela que ele considerava seu grande amor. A arquitetura do local, que hoje está à venda, é de um estilo clássico hispano-mexicano. Conta com 7 quartos e 7 banheiros completos nos 1.060 metros quadrados de construção. Um lugar, sem dúvidas, muito mais amplo do que aquele barril no qual ele se escondia em seus dias dourados como ator. No entanto, o homem usava pouco de tantos quartos. Ele sempre parecia pensativo e inquieto, talvez perdido em projetos que não realizaria. Sua imaginação era imparável. Como dissemos, ele se comunicava com fãs pelas redes sociais. Fãs que ficaram totalmente incrédulos quando Florinda Mesa escreveu em 28 de novembro de 2014: "Agora não é boato, invenção ou brincadeira. Morreu meu marido, Roberto Gomes Bolanhos. Naquela sexta-feira, às 2h30 da tarde, o artista mexicano parou de respirar devido a uma insuficiência respiratória ligada a uma falha em seu coração. O homem, paradoxalmente, deixaria eternizado um coração no coração de todos os telespectadores. Mais precisamente, um coração amarelo com as letras C e H no meio. Chespirito estava morto, sim, mas naquele exato momento, todos os seus personagens demonstravam que não precisavam de seu criador para continuarem vivos. Naquele instante, seus personagens tornaram-se tão reais quanto ele, que virou mais um deles. Todo personagem tem uma história, e todas as histórias começam mais ou menos na infância.
A infância de Chespirito mal existiu antes de se tornar difícil. E é que sua mãe, estando grávida dele, tomou um medicamento que supostamente iria curar a gripe dela. Arriscou a própria vida e a do pequeno. O médico dela, depois da situação delicada, recomendou um aborto, mas ela se recusou. Assim, no dia 21 de fevereiro de 1929, ela deu à luz a um menino que batizou de Roberto Gomes Bolanhos. O pai dele era um ilustrador talentoso, apaixonado por arte, um homem que, com certeza, teria muito orgulho do que Roberto se tornaria se ao menos tivesse tido a chance de vê-lo crescer. O homem faleceu após lutar contra um derrame cerebral quando o pequeno tinha apenas 6 anos. Além do impacto emocional que isso significou, a família entrou em uma crise econômica muito forte. Por esse motivo, Roberto se aproximou de um circo que ficava em frente à sua casa para colaborar nas apresentações e arrecadar dinheiro. Lá, ele teve seu primeiro contato com uma profissão que o tornaria milionário em um futuro não tão distante. Mas não vamos nos adiantar. A questão é que a desgraça continuava perseguindo o pequeno Roberto, e aos 10 anos ele teve que abandonar a escola e os amigos por um ano inteiro devido a um tratamento antirrábico de emergência. Por causa da mordida de um cachorro, o cachorro não voltou arrependido, mas ele aproveitou todo esse tempo para ler e ler, terminando de forjar sem querer o seu destino. Quando adulto, popularizou a frase: "A vingança nunca é boa, mata a alma e a envenena". Se essa frase valesse para sua infância, ele passou esse período se envenenando sem escrúpulos. E é que quando voltou para a escola, descobriu algo terrível. Todos os seus colegas tinham crescido, algo que não tinha acontecido com ele. Logo começaram a zombar da sua altura. E como ele reagiu? Bem, digamos que não da melhor maneira. Ele começou a bater em todos que eram insolentes e, na base do soco, conseguiu compensar os centímetros que lhe faltavam. Ele chegou a praticar boxe, disciplina na qual inclusive competiu, desenvolvendo novas e variadas habilidades físicas. Ele conquistou medalhas e condecorações, mas sua mãe nunca comemorou com ele. De qualquer forma, o jovem logo se cansou das luvas e, algum tempo depois, tentou o futebol, mas não teve sucesso. Ele também tentou a sorte na universidade, no curso de engenharia, mas teve que abandoná-lo no segundo ano porque precisava de um emprego. Ele ainda se sentia um pouco perdido, sem perceber que seu potencial estava justamente naquilo que fazia com mais naturalidade. Roberto escrevia as músicas para os festivais da colônia de verão e lia trechos de contos para os mais próximos. Coisas que ele fazia como hobby, coisas em que ele era realmente bom. Quando viu um anúncio em um jornal, todos os alarmes dele dispararam. Uma agência de publicidade precisava de aprendizes para trabalhar em rádio e televisão. A indústria do entretenimento não suspeitou desde o início que sua história estava prestes a mudar para sempre. Roberto se apresentou para a seleção e quase perdeu as esperanças. Ele se deparou com uma longa fila. Eram todos candidatos a produtores. Ele achou que tinha menos experiência que os outros e quase foi embora. Então ele notou um pequeno, mas crucial desastre, um detalhe que mudaria sua vida e a de milhões. Ao lado havia outra fila de candidatos, uma fila muito mais curta. Era a fila daqueles que queriam se candidatar como escritores. Roberto, então impulsivo e corajoso, juntou-se a essa fila e se entregou à melhor das sortes. Uma carreira única e sem precedentes. Começava naquele exato segundo. Roberto, obviamente, foi selecionado. Começou corrigindo alguns comerciais, depois passou a roteiros para a rádio. Mais cedo do que tarde, já estava escrevendo monólogos para comediantes reconhecidos e não demorou para ter seus primeiros flertes com a televisão. Foi assim que, com muita perseverança, ele preencheu folhas e mais folhas com suas ideias. Com consistência, conquistou seu espaço, criou estilo próprio e buscou se superar. Trabalho após trabalho, as portas começaram a se abrir para ele. E não foram poucas portas. Suas falas emocionantes, inteligentes e sugestivas o levariam a experimentar uma carreira vertiginosa e uma vida cheia de sucessos. Ficou claro imediatamente que no seu caminho para a fama não haveria limites. Em 1948, ele já escrevia para Viruta e Capulina, 2 renomados comediantes mexicanos. De repente, ele ganhou mais reconhecimento e seu salário aumentou com novas propostas de contrato. Nessa época, Roberto já era casado com Graciela Fernandes.
Aproveitando a boa fase, ele se mudou e formou uma família com 6 filhos. As coisas realmente estavam indo melhor do que ele esperava, e ele pensava em seus novos roteiros quando um dia chegou cedo ao set de Viruta e avisaram que um dos atores havia faltado. Os membros da equipe técnica, então, perguntaram a Roberto se ele se animava a fazer uma pequena participação no curta. Roberto sentiu medo naquele instante, com certeza. Mas como ele explicaria em alguma entrevista depois, para ele, sentir medo era um requisito vital para qualquer herói. O que Pensam os heróis como Superman, He-Man? Eles não são heróis. O herói é o Chapolin Colorado. E isso é sério. O heroísmo não consiste em não ter medo, mas sim em superá-lo. Aqueles não têm medo, Batman, Superman, são todo-poderosos, não podem ter medo. O Chapolin Colorado morre de medo. É desajeitado, fraco, bobo, etc. Ciente dessas deficiências, enfrenta o problema. Esse é um herói e ele perde. Outra característica dos heróis: os heróis perdem muitas vezes. Depois suas ideias triunfam. Mas enquanto isso, o herói, quantos fuzilados conhecemos? ele sentiu um pouco de pudor, claro, mas superou, fechou os olhos, suspirou e deu o grande salto. Quando deram a ordem de ação para ele, todo mundo ficou maravilhado. Graças ao seu passado atlético, Roberto se moveu com graça e fez algumas piruetas, deixando bem claro que se sentia como um peixe na água. Não dá para dizer quem foi o principal responsável por isso. Se quem decidiu oferecer o papel para Roberto, ou o ator que faltou e deixou uma vaga livre para que Roberto brilhasse, podemos decidir. Então tudo fez sentido para Roberto. Um grande plano se completou na cabeça dele, e ele se dedicou a cumpri-lo com todos os movimentos friamente calculados. O diretor Agustin Delgado se aproximou de Roberto em 1958 para parabenizá-lo por um de seus roteiros. Não encontrou melhor maneira de fazê-lo do que compará-lo a William Shakespeare, só que bem pequenininho, disse. Mais precisamente, Roberto lhe parecia um Shakespearezinho. O mexicano, então, riu desse elogio e, com um pequeno ajuste, transformou isso em seu nome artístico. Nome que o acompanharia daquele momento até sua morte, Shakespearezinho, acabaria sendo o nome de um poderoso grupo empresarial. Nesse período, ele se destacou no cinema com seus filmes Os Legionários, Anjinhos do Trapézio, Dois Loucos em Cena, Dois Criados Malcriados, Mendigos por Cacetete, Dois Garçons Atrevidos e A Guerra dos Bolos. São apenas alguns exemplos. Como tudo o que ele tocava virava uma fonte de renda, Roberto se tornou o queridinho do estúdio, exatamente o que ele precisava para dar seu golpe de mestre. Durante o ano de 1968, Shakespeare pediu demissão do seu trabalho como escritor, ou seja, parou de escrever para os outros. A partir desse momento, com 15 anos prolíficos nas costas, ele encarou de frente suas ambições mais honestas. E o que era que ele queria? Ele queria fazer algo grandioso, algo que conseguisse revolucionar o humor, queria escrever para si mesmo. Enquanto ele buscava chegar à fórmula para a gargalhada, sua mãe morria de um câncer de pâncreas fulminante, o que, longe de desanimá-lo, fez com que ele entendesse que aquele era o seu momento. Ele não podia mais esperar. Talvez ele nem soubesse disso de forma consciente, mas em sua mente os tijolos começaram a se empilhar. Aos poucos, ele estava construindo seu próprio mundo, mais precisamente sua própria vizinhança. Sua primeira série cômica foi O Cidadão Gomes, escrita após convite para colaborar com o Canal 8. Em 1969, ele recebeu uma vaga nos Sábados da Fortuna. Alguns minutos que Shakespeare conseguiu transformar em um programa completo. Assim chegava os supergênios da mesa quadrada, onde os personagens liam supostas cartas enviadas pelo público e as respondiam com piadas e alusões à atualidade. Com sua valorização como roteirista em alta, Shakespeare deu vida a um dos personagens que o catapultariam. Falamos mais precisamente de um super-herói que não tem nada a invejar aos personagens da DC e da Marvel. Do México e para todo o universo chegava o grande Chapolin Colorado. E isso foi só o começo, porque algum tempo depois, sob pressão, apresentou o ato de um menino pobre que tinha um problema com um vendedor de balões no parque. Era o ano de 1971. O vendedor de balões era interpretado por Ramon Valdez e o menino era interpretado por ele.
Esse personagem também recebeu o público e logo teve seu próprio quadro. E como eles estavam naquele momento no Canal 8, o menino foi batizado como o Chaves do 8. O resto é história. O elenco de Chaves do 8 incluía Maria Antonieta de las Nieves, Rubén Aguirre, Ramon Valdés, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Angelines Fernandes e Florinda Meza. Atores que por esses papéis ganharam fama e popularidade internacional. O programa teve um impacto enorme no México e na América Latina. Em 1972, o Chaves era o programa de maior sucesso do Canal 8. Em 1973, Telesistema Mexicano e Televisão Internacional se uniram e criaram a Televisa. Então, o programa passou a ser transmitido no Canal 2. De acordo com o jornal Excelsior, em 1975, a série era assistida por mais de 350 milhões de telespectadores toda semana e alcançava até 55 e 60 pontos de audiência. O elenco principal começou a fazer turnês por outros países a partir de 1977, nas quais atuavam e dançavam diante do público, quebrando cada vez mais recordes. Assim como antes se inspirou na própria infância, Chespirito agora observava suas filhas para criar personagens, imitando comportamentos e criando personalidades distintas e universais, que serviram de trampolim para abordar conflitos básicos, mas cheios de nuances que colocavam a emoção do espectador em xeque. As risadas logo cediam ao sentimentalismo, e suas obras traziam alusões e críticas à sociedade moderna. Com o tempo e algumas mudanças de paradigma, o programa seria criticado por mostrar violência contra crianças, que, vale lembrar, eram interpretados por adultos. Naquela época só recebia elogios. O que poderia dar errado? Nada. Como dizem, cidade pequena, inferno grande. E dado como as coisas aconteceram, podemos afirmar que esse ditado também pode ser aplicado a cortiços. As viagens frequentes distanciaram Chespirito da família e ele iniciou um romance com Florinda Meza. No início, fizeram isso discretamente, mas quando a história veio à tona, a mulher foi atacada pela mídia, que logo a rotulou de oportunista. Florinda e Chespirito se firmaram como equipe e os lucros continuaram crescendo. A Televisa quis aproveitar tanta popularidade para lançar um filme sobre o Chaves, mas Chespirito aumentou a aposta e propôs que fizessem algo diferente. Assim nasceu o Chanfle, onde os mesmos atores da aclamada série interpretaram uma trama relacionada com outra das paixões de Chespirito, o futebol. O sucesso foi imediato e pediram uma continuação, que ele aceitou com orgulho. Enquanto isso, a bela vizinhança era tomada por rumores sombrios, desconfiança e antipatias. Brigas da ficção se concretizavam na realidade, e atores que pareciam se dar muito bem na tela se ignoravam dia após dia. Em 1978, Villagrán deixou o elenco do programa para começar seu próprio espetáculo com o personagem Kiko, o que levaria a uma odisseia em que ele acabaria processando Chespirito por considerar que Kiko, na verdade, pertencia a ele. Apesar dos duros desentendimentos com o criador da série, Villagrán gravou seus últimos capítulos com seus companheiros em 1978 com uma aparente normalidade. Depois que deixou o Chaves, Villagrán continuaria usando o personagem em turnês e projetos. Em 1981, Valdés também saiu de forma definitiva, depois de ter feito algumas pausas, e no ano seguinte protagonizou a série Federico com Villagrán. 6 anos depois, em 1988, trabalhou de novo com ele em A Kikiko. Em agosto, ele faleceu, destruindo os sonhos de quem queria vê-lo como o tempestuoso e preguiçoso Seu Madruga. Quando Chespirito não compareceu ao seu funeral, o resto da equipe ficou incomodado. Muitos disseram que na época Florinda Meza, acusada de interesse apenas em dinheiro, era uma má influência. Para o grande comediante, Florinda Meza era vista novamente como uma grande bruxa. Tudo de negativo que o público via em Chespirito era atribuído a ela. Ninguém parecia ter paciência com ela. O último episódio de Meia Hora do Chaves foi exibido em 7 de janeiro de 1980.
Enquanto o esquete final apareceu mais de uma década depois, em 12 de junho de 1992, como parte novamente de Chespirito, que voltou a ser produzido imediatamente após o término de Chaves. Em 2008, Chespirito revelou que já pensou em um final para o programa, com um episódio onde o Chaves morria atropelado por um automóvel, uma de suas filhas. Será que a ideia impactaria negativamente o público infantil? Aos 66 anos, Chespirito já não podia mais interpretar uma criança. Além disso, as ausências do elenco eram cada vez mais visíveis. Mesmo assim, o programa ainda foi exibido em pelo menos 10 países. Assim, alcançou seu recorde mundial de 50 anos ininterruptos no ar, anos em que as disputas pela autoria dos personagens continuaram acontecendo diariamente. Mas vamos voltar a 1992. O que houve com Chespirito após sair de Chaves? Ele foi esquecido ou aposentado? Claro que não, pelo contrário. Cansado da televisão, Chespirito voltou a escrever, agora para o teatro. Ele criou as peças 11 e 12, sabem de algo? Ele continuou mostrando que sua caneta ainda tinha muito a dizer. 11 e 12 foi encenada originalmente no México, mas foi apresentada com sucesso em vários países da América do Sul, como Peru e Colômbia. Apesar de ter começado com pouco público, o boca a boca ajudou, e quando estavam prestes a cancelá-la, as salas cheias continuaram acontecendo. A peça chegou a oferecer 6 apresentações semanais e se tornaria a peça teatral com mais tempo em cartaz no México. Recorde que mantém até hoje. No Chile, o elenco apresentou 2 sessões no Estádio Nacional para um público total de aproximadamente 160 mil espectadores. Mas além do sucesso, houve na vida de Chespirito alguns rumores que o ligavam ao mundo do narcotráfico e que também falavam sobre sua aproximação com a política. Na época, houve uma grande polêmica quando o filho do chefe do cartel de Cali, na Colômbia, declarou que uma vez Chespirito teria se apresentado em uma festa privada organizada para um dos filhos dos que comandavam essa máfia. Chespirito respondeu imediatamente, dizendo que tudo isso era uma calúnia vil. Claro, todos acreditaram nele. No entanto, em 1995 veio à tona um trecho de um vídeo em que o mexicano aparece junto com seu elenco, atuando na festa privada de um empresário que atualmente está preso por narcotráfico. O programa judiciário Krypton, exibido nos finais de semana na extinta Cadena 2 da Colômbia, revelou esse material. Chespirito obviamente fingiu que não sabia de nada. Teriam se aproveitado de sua bondade? Depois, em 2000 e 2006, Chespirito foi novamente criticado ao participar de anúncios televisivos apoiando as campanhas eleitorais do Partido Ação Nacional. Você é o Chespirito? Amo profundamente o México e quero vê-lo unido. Homens, mulheres, idosos, jovens, ricos, pobres, todos valemos igual, mas unidos valemos mais. Meu voto é para deputados e senadores do Partido Ação Nacional. Pense nisso. Vote em tudo pelo Partido Ação Nacional. Em abril de 2007, uniu-se a grupos católicos e conservadores que defendiam manter o aborto como crime no Distrito Federal, participando inclusive de uma propaganda contra a lei. Quando eu estava no ventre da minha mãe, ela sofreu um acidente que a deixou à beira da morte. O médico disse a ela: "Você vai ter que abortar." E ela respondeu: "Abortar eu jamais." Ou seja, ela defendeu a vida, a minha vida, e graças a isso eu estou aqui. Poucas pessoas sabiam que o famoso comediante tinha a política no sangue. Ele era parente do ex-presidente Gustavo Dias Ordaz Bolanho. A mãe de Gomes Bolanhos era prima do ex-presidente, também conhecido por ter estado no comando durante o massacre dos estudantes de Tlatelolco, na Cidade do México, em 1968. Acima de tudo, seu legado continuou sendo a arte, e ele recebeu múltiplas homenagens, muitas delas em vida. Em 29 de março de 2012, Chespirito foi homenageado no Auditório Nacional. O mesmo foi transmitido em mais de 17 países de forma simultânea. 2 anos depois, o pai de um dos programas mais bem-sucedidos da história da televisão latino-americana partia de forma definitiva. Após sua morte, os restos do comediante foram transportados de sua mansão até o Aeroporto Internacional de Cancún, em um voo privado. Viajou até a Televisa San Ángel,
onde também foi prestada a ele uma última homenagem como ícone da comédia. No domingo, 30 de novembro de 2014, os restos de Chespirito foram levados em um cortejo fúnebre até o Estádio Azteca, no México. No caminho, seus fãs se despediam pela última vez. Em vida, ele havia pedido que o seguissem os bons, e aqueles que cresceram com ele o seguiram, sem hesitar e com fidelidade. Os restos de Roberto Gomes Bolanhos descansam hoje no cemitério Panteão Francês da Piedade, onde foi sepultado em uma cerimônia privada. Em 1º de dezembro de 2014, seus filhos e a viúva, Florinda Meza, estão em uma batalha constante pela sua herança. E acontece que o Chaves, apesar de ter nascido pobre, deixou uma enorme fortuna para trás. Em 1974, o Chaves foi premiado com o Heraldo do México pelo jornal de mesmo nome, como o melhor programa de comédia da televisão mexicana. Os personagens da franquia eterna também ganharam versões em figuras colecionáveis, fantoches, bonecos de pelúcia e jogos de tabuleiro. Chaves segue se renovando e agora também tem seu próprio aplicativo no mundo digital, no qual permite que os usuários se vistam como ele, brinquem com os personagens e até façam perguntas para ele. Há também videogames como Chaves Kart para Wii. Em 2006 foi lançada uma versão em desenho animado da série Google. Em 2016, ele foi homenageado com um botão de ouro por ser o primeiro programa de televisão mexicano a alcançar 1 milhão de inscritos no YouTube. Chespirito costumava dar aos seus personagens mais icônicos nomes que começavam com C e H. Além disso, ele participou de novelas, trilhas sonoras e até acusou que roteiros de sua autoria foram plagiados em Hollywood. Publicou livros, deu palestras e dedicou-se às suas criações até o fim. Por problemas econômicos e legais entre o Grupo Chespirito e a Televisa, toda a transmissão de seus programas na televisão aberta no México e em mais de 20 países foi interrompida. 31 de julho de 2020 marcou o fim das transmissões ininterruptas de seus programas. Estamos vivendo um momento histórico importante. Depois de muito tempo, pela primeira vez, não há mais Chespirito na televisão. A grande pergunta é: e agora quem poderá nos defender? Aqui está o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado da história de Chespirito. Deixem um like, inscrevam-se e ativem as notificações. Convido vocês também a deixar um comentário aqui embaixo sugerindo possíveis temas para futuros vídeos. Eu deixo para vocês alguns vídeos para continuarem maratonando. E sem mais nada a dizer, me despeço. Sou Magnus Mephisto e este foi O Dia Aqui,